A maioria de vocês já deve estar sabendo sobre os acontecimentos violentos em Dublin nos últimos dias, mas eu queria propor aqui com vocês para a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo na cidade. Eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Para resumir o que aconteceu: ônibus e trens queimados, carros de polícia destruídos, lojas saqueadas. A quinta-feira em Dublin foi de horror e caos depois que vândalos atacaram o centro da cidade. Tudo começou na tarde de quinta-feira quando um crime bárbaro aconteceu no centro da cidade, na Parnell Street, quando um homem de aproximadamente 50 anos atacou a facas crianças na frente de uma escola infantil, deixando uma garotinha de 5 anos e uma mulher de 30 anos gravemente feridas. Aqui a gente precisa abrir um parênteses. 2 brasileiros atuaram para desarmar o agressor. Caio Benício foi responsável por parar o criminoso, derrubando ele depois de acertá-lo com um capacete. Outro brasileiro, o Éder Santos, foi quem pegou a faca que havia caído no chão e jogou para longe do criminoso. A gente entrevistou inclusive o Éder, que contou detalhes do que testemunhou. Mas o que aconteceu depois dessa barbaridade também foi chocante. Boatos não confirmados de que o agressor seria um refugiado se espalharam pela internet. Mas atenção, nenhuma identificação além da idade aproximada do suspeito foi divulgada oficialmente. Mesmo assim, um grupo começou a protestar de forma intensa no centro da cidade, muitos deles com falas xenofóbicas e anti-imigração. Esses protestos, bem entre aspas, começaram a escalar para uma violenta ação de vandalismo contra a polícia e tudo que eles viam pela frente no centro da cidade. Esses atos de vandalismo começaram na Parnell e O'Connell Street, que são alguns dos principais endereços do centro, se espalhando por outras regiões centrais de Dublin. Mas quem que está por trás desses ataques? O chefe da polícia irlandesa, Drew Harris, classificou os vândalos como uma facção de hooligans, que são grupos violentos liderados por uma ideologia extremista. Já o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, classificou os ataques como uma vergonha para Dublin, uma vergonha para a Irlanda e também para os irlandeses, destacando que vai propor reforçar uma legislação contra atos de ódio e incitamento à violência. Precisamos recuperar a Irlanda dos criminosos que procuram qualquer desculpa para desencadear o horror nas nossas ruas, disse o primeiro-ministro Leo Varadkar. O fato é que esses grupos extremistas têm crescido na Irlanda nos últimos anos. Eles são principalmente contra o aumento da abertura do governo irlandês para refugiados. Eu já fiz um vídeo aqui no eDublin falando um pouco sobre os motivos por trás das manifestações anti-imigração que ocorreram em Dublin neste ano. Esses grupos eles se comunicam de forma silenciosa pela internet. Isso envolve muita disseminação de fake news e desinformação. E é assim que eles conseguem se organizar para as ações que desenvolvem. Segundo as autoridades, esses grupos só querem espalhar o caos, a desordem e a polaridade no país. Afinal, bastou o boato de que um refugiado teria sido responsável pelo ataque às crianças que eles conseguiram agir rapidamente e atuar com vandalismo no centro da cidade. Nada justifica o que foi feito e, mais uma vez, não houve nenhuma confirmação de que o agressor fosse um refugiado. E mesmo se fosse, não existe uma correlação entre o aumento da violência na Irlanda e o aumento de refugiados. Muito pelo contrário, a gente tem visto o aumento de casos de violência na Irlanda por grupos e gangues justamente de jovens irlandeses e não de imigrantes ou refugiados. Mas esses grupos extremistas mostraram ter uma força gigante que aparentemente nem a polícia irlandesa esperava, já que teve muita dificuldade de conter essas pessoas na quinta-feira. Segundo a Garda, foram 13 lojas saqueadas, 3 ônibus e um trem-luas queimados, 11 carros da polícia danificados e 34 pessoas presas entre as centenas que participaram dos atos. É extremamente necessário e urgente que exista uma resposta maior a tudo isso que aconteceu e que os responsáveis que atuam por trás desses grupos sejam identificados e responsabilizados. O que se sabe é que existe uma organização nos bastidores e que sabe muito bem o que está fazendo com objetivos escusos. O clima na cidade ainda está péssimo e há rumores de ameaças rondando pela internet o tempo todo. Então é preciso ficar atento e evitar ao máximo o centro da cidade, principalmente durante a noite.